Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Jovem Otaku, Muzan vs Tanjiro! A batalha final, veja como foi Demon Slayer. Obviamente, se você não viu o mangá de Demon Slayer, você terá um puta spoiler neste vídeo. Então já fique avisado aqui, este vídeo conterá spoilers da última batalha do mangá, e acredito que será também a última do anime, que é entre o Muzan e o Tanjiro. É uma batalha muito da hora, eu acho foda como é o desfecho final. E seria foda se acontecesse uma das coisas ali, mas bora conferir que eu falo um pouquinho melhor depois desse vídeo do nosso querido Jovem Otaku. Lembrando que se você já é inscrito neste lindo canal, por favor, deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito e não custa nada pra você, é bem rapidinho, você deixa o like e me ajuda pra caramba, porque esse vídeo vai chegar pra novas pessoas, e se você é uma dessas novas pessoas, seja muito bem-vindo. Se você gostar do que você tá vendo, inscreva-se, ative as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então bora conferir Muzan versus Tanjiro, a batalha final. Veja como foi Demon Slayer do nosso querido Jovem Otaku. Então, desde o começo, o objetivo dos caçadores era enfrentar o Muzan para acabar com ele de uma vez por todas. E essa batalha aconteceu. Então nesse vídeo, eu vou te mostrar como foi a batalha final contra o Muzan. Então fica até o final do vídeo, que essa batalha foi muito épica. Eu também achei incrivelmente épica essa batalha, achei muito da hora. Todo mundo já imaginava que iria ter uma batalha final contra o Muzan. E essa batalha aconteceu e foi muito insana. Todos lutaram com todas as suas forças. O Muzan de um lado contra todos os caçadores do outro. E galera, eu peço pra você deixar o seu like no vídeo, porque isso me ajuda demais a continuar fazendo. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like. E também se inscreva no canal pra você receber os vídeos em primeira mão e nunca perder nenhum vídeo. Mas então, vamos pra história. Bora! Depois de descobrir que a Nezuki era um Oni que conseguia suportar a luz do sol, o Muzan foi imediatamente pra mansão Buyashiki. Lá ele encontra o Kagayo Buyashiki, que já estava muito debilitado. Foda essa cena, foda. O Muzan logo expressa o seu desapontamento com o Kagaya. Ele fala que viveu por 1 milênio sem envelhecer, enquanto a família Buyashiki tem a aparência e o cheiro de um cadáver. O Kagaya não nega isso, mas ele fala que o seu objetivo é dedicar a sua vida para derrotá-lo. Então o Kagaya diz ao Muzan que a sua espécie terminará naquela mesma noite, chocando o Muzan. Então o Muzan, com raiva, diz pro Kagaya se calar, mas o Kagaya continua falando. Ele diz que não merece o amor dos seus Hashiras, e que a sua morte só vai aumentar a raiva deles pelo Muzan. Então o Muzan pergunta se ele já terminou de falar, e ele agradece o Muzan por ouvir. Nesse momento, a mansão Buyashiki é destruída em uma explosão massiva, exterminando o Kagaya, a sua esposa Amane, as suas 2 filhas que estavam ali e destruindo o corpo do Muzan. Ele se explodiu, velho. Assim que vem a explosão, correm pra lá. Enquanto o Muzan tentava se regenerar, algumas sementes de carne aparecem em volta dele, explodindo e virando galhos que prenderam ele. Vendo que era uma técnica de sangue de um Oni, ele começa a absorver os galhos. Mas nesse momento, a Tamayo ataca ele e enfia o seu braço com uma droga no estômago do Muzan. Ela fala pra ele que o seu braço tinha uma droga que pode transformar Onis de volta em humanos, deixando o Muzan espantado. Foda! Então o Muzan segura a Tamayo e começa a apertar a sua cabeça enfiando seu dedo no olho dela. Mas de repente, o Gyomei Himejima aparece e acerta a cabeça do Muzan com o seu mangual, explodindo ela completamente. Mas isso não adiantou, o Muzan regenerou a sua cabeça sem nenhuma dificuldade. Nessa hora, todos os Hashiras com o Tanjiro, o Zenitsu, a Kanao e o Genya chegam para enfrentar o Muzan. Mas em vez de se preocupar, o Muzan dá um sorriso perturbador. Nesse momento, uma porta se abre embaixo de todo mundo, fazendo com que eles caiam no castelo do infinito da Nakimi. Então cada um é mandado para um lugar dentro do castelo e cada um se encontrou com um lua superior. Enquanto isso, o filho do Kagayo Buyashiki, o Kiryu Buyashiki, se tornou o novo líder do esquadrão de caçadores e começou a usar os corvos Kazugai para dar instruções para os caçadores. Foda! E ele mandou o esquadrão inteiro junto com o Yutiro entrar dentro do castelo para ajudarem na luta contra o Muzan.
E o Muzan, depois de entrar no castelo, fugiu com a Tamayo e criou um casulo da sua própria carne para parar a circulação da droga da Tamayo. E nesse momento, o Kirin é informado que o primeiro time de caçadores chegaram onde o casulo de carne do Muzan estava. Mas o Kirin imediatamente ordena que diga aos caçadores para eles ficarem longe do Muzan, até que todos os Hashiras cheguem. Mas já era tarde demais. Várias equipes de caçadores já tinham chegado e cercaram a cápsula de carne do Muzan. Então, de repente, o Muzan emerge do seu casulo de carne com uma aparência totalmente nova. Agora o seu cabelo está muito mais longo e branco. E ele também tem várias mandíbulas por todo o corpo, com presas afiadas usadas para consumir carne humana. E ele está segurando a cabeça da Tamayo na sua mão. Então o Muzan sai massacrando dezenas de caçadores enquanto eles tentam fugir. E o Kirin ainda tenta falar por meio de um corvo para eles fugirem. Mas o Muzan mata e consome todos os caçadores que estavam ali. E ainda mata o corvo Kazugai, que deu as ordens para recuar. Com isso, o Kirin comanda a segunda tropa de caçadores para recuar e manter distância do Muzan, porque ele só vai recuperar mais força e resistência ao consumir mais carne. Enquanto isso, o Muzan pega a cabeça da Tamayo e, zombando dela, esmaga o seu crânio e a mata, e sai pelo castelo matando todos os caçadores que encontra pela frente. Então o corvo Kazugai informa que o Muzan foi totalmente revivido e que todos os Hashiras sobreviventes devem se reunir onde o Muzan está. A Mitsuri e o Obanai, que estavam lutando contra a Lua Superior 4, a Nakimi, são os primeiros a ouvir esta mensagem. Então o Obanai rapidamente agarra a Mitsuri para que os dois saiam dali. E rapidamente percebendo isso, a Nakimi usa sua arte de sangue para teletransportar o Muzan para onde o Tanjiro e o Tomioka estavam. Eita! Com isso, o Tanjiro vê o Muzan em carne e osso na sua frente, e a raiva imediatamente começa a consumir todo o seu corpo. Então o Muzan, olhando pro Tanjiro e pro Tomioka, chama eles de incrivelmente persistentes. Ele fala para eles pararem de se preocuparem com a vingança pela morte dos seus entes queridos. Ele diz que aqueles que estão vivos devem ser gratos por estarem vivos e devem parar de desperdiçar as suas vidas com vingança. Com isso, o Muzan se compara com um desastre natural. Ele fala que a humanidade não pode se vingar de desastres, seja tornados, chuvas ou terremotos. Desastre natural. Quantos danos ou quantas vidas elas tirem do mundo. Com isso, o Tanjiro fala que o Muzan é um ser que nem mesmo merece existir. O Tanjiro não consegue acreditar que sente ódio em relação a um ser vivo. Nesse momento, o Muzan imediatamente transforma os seus braços em longos tentáculos pontiagudos, que funcionam como chicotes, e ataca o Tanjiro e o Tomioka. O Tanjiro percebe que os ataques do Muzan são inacreditáveis em poder destrutivo e letalidade, e que ele só está conseguindo se desviar por puro instinto. Então ele decide tentar passar pelos tentáculos do Muzan para atacar ele de alguma forma. Mas assim que ele se aproxima do Muzan, um dos seus braços passou por ele e acertou o seu olho direito, jogando ele no chão. Mas antes do Muzan matar o Tanjiro, Nossa, que aflição, velho. Pega ele e diz que cortar o Muzan é totalmente inútil, já que a sua única fraqueza é o sol. Com isso, o Muzan zomba deles e fala que o Sol não pode entrar no Castelo do Infinito e que a Nakimi já tinha matado outros dois Hashiras, a Mitsuri e o Obanai. E ele continua atacando o Tanjiro e o Tomioka com os seus tentáculos. E o Tanjiro começa a cair várias vezes por ele não ser capaz de enxergar ao seu redor com apenas um olho. E no momento em que ele ia ser acertado pelo Muzan, cai do teto e interrompe o ataque do Muzan. E o Obanai também aparece e vai ajudar o Tanjiro a se levantar. O Tanjiro fica aliviado ao ver o Obanai e a Mitsuri vivos, enquanto o Muzan está totalmente confuso pelo fato dos dois Hashiras que a Nakimi supostamente matou ainda estarem vivos. Então o Muzan grita o nome da Nakimi e exige dela uma explicação. Nessa hora, o Yukino estava no controle da mente do corpo da Nakimi, com seus dedos presos no seu crânio, tocando seus nervos para controlar o Castelo do Infinito para cima, na direção da superfície. O Yushiro, com seus olhos vermelhos de sangue, fala pro Muzan que ele cometeu o pecado mais grave do mundo. Ele tirou a Tamayo dele. Isso faz o Yushiro gritar de dor, dizendo que ele vai se arrepender do que ele fez, e que ele será apagado da face da terra. O Tomioka, vendo uma abertura, aproveita a oportunidade para tentar atacar o Muzan junto com o Obanai. Isso distrai o Muzan, porque ele não sabe se deve matar os Hashiras ou a única sobrevivente dos 12 Luas.
Então Muzan levanta o seu braço e fecha o seu punho, esmagando o rosto da Nakimi e a maior parte do seu crânio. Por causa disso, toda a fortaleza do infinito começa a entrar em colapso. Mas ele mesmo matou a Nakimi ela, velho. morrendo, o Yushiro sabe que ainda pode levar todos pra fora, já que nem todas as células da Nakimi se desintegraram ainda. Com isso acontecendo, ninguém mais é capaz de ter uma base sólida para se apoiar, porque o castelo está totalmente sem controle. E enquanto isso, o Muzan continua atacando todos com os seus tentáculos. E com isso, o Tanjiro vê um pedaço de espada. Imagina isso na animação. Então o Tanjiro pega Lindo. e arremessa uma espada de Nichirin quebrada bem no crânio do Muzan, perfurando ele completamente. No momento em que isso acontece, o Castelo do Infinito perfura a superfície do mundo real, arremessando absolutamente todo mundo em todas as direções. O Tanjiro abre os olhos e vê o céu, percebendo que eles estão mesmo na superfície. Tá de noite. Então o Corvo Kasugai diz a todos que falta 1h30 até o amanhecer. Enquanto os Hashiras e todos os outros caçadores saem dos escombros, o Muzan com raiva fala pra eles tentarem segurar ele até o amanhecer. Então a Mitsuri, o Obanai e o Tomioka começam a atacar o Muzan. No meio da luta, o Muzan acha uma abertura perfeita para atacar e matar todos os Hashiras. Assim que eles estavam prestes a ser atacados, vários caçadores vieram e se sacrificaram para salvar os Hashiras. Enquanto os caçadores continuam se sacrificando, um deles diz aos outros para protegerem os Hashiras com as suas vidas, porque os Hashiras sempre os protegeram. A Mitsuri, vendo isso, Pensa essa parte, a chorar e grita para os caçadores pararem, porque já houve muitas vítimas. E o Tanjiro, não querendo que mais nenhum caçador morra, se levanta e tenta correr de volta para a luta contra o Muzan, mas ele tropeça e cai, tossindo uma grande quantidade de sangue. Tá todo fudido, Com isso acontecendo, o Muzan fala que aqueles que são feridos por ele estão condenados à morte, e então ele aponta pro Tanjiro, que estava morrendo lentamente, com a ferida no seu olho se transformando em um grande pedaço de carne. Isso perturba muito os Hashiras, principalmente o Tomioka. Então o Muzan explica que os seus tentáculos são imbuídos com o seu sangue, e aqueles que são injetados com aquele sangue não se transformam em Onis. Em vez disso, eles morrem com uma morte lenta e dolorosa. Então agora, com o Tanjiro se aproximando da morte, os Hashiras são atacados e cortados pelos ataques do Muzan. E quando a Mitsuri estava prestes a ser atacada por um dos tentáculos do Muzan, um ataque repentino destruiu aquele tentáculo, salvando a Mitsuri. Eita! O Omei tinha chegado. Nesse momento, o Sanemi apareceu atrás do Brabo! e cortou ele ao meio. Enquanto a luta continuava, o Tomioka pede pro Murata levar o Tanjiro pra um lugar seguro e pra tratar ele. Então Murata pega o Tanjiro nas costas e sai. Voltando pra luta, os ataques do Muzan continuam ficando cada vez mais ferozes, fazendo muita pressão nos Hashiras. Mas a Mitsuri é quem está levando a pior, apenas sendo capaz de se esquivar por puro instinto e sorte. Enquanto ela estava fazendo um plano para atacar o Muzan, ela rapidamente percebe que está sendo puxada por um dos ataques do Muzan. O ataque faz vários cortes nela, então o Obanai pega e leva ela até um outro caçador para deixá-la em segurança. Enquanto isso, os Kakushis estavam evacuando os civis da área, e um Kakushi que estava afastado do grupo ouve o miado de um gato vindo de alguns escombros. Aquele gato era o Shashamaru, e depois que o Kakushi libertou o gato dos escombros, o gato imediatamente saiu correndo direto para o campo de batalha. Agora no campo de batalha, a luta continua com os Hashiras ficando mais fracos a cada segundo, por causa do veneno do Muzan. Até o Muzan reconhece a resistência dos Hashiras, mas sabe que não vai adiantar, porque o seu veneno matará todos os Hashiras muito antes do amanhecer, e ainda faltam 1h14 minutos. Enquanto o Muzan estava falando do seu veneno, de repente o Shashamaru entra no campo de batalha acima de todo mundo e abre o compartimento nas suas costas com 4 frascos. Cada Hashira pegou um frasco e quando usaram os efeitos do veneno do Muzan foram completamente revertidos. Foda! Isso irritou muito o Muzan, porque mesmo após a morte da Tamayo, ela ainda continua a ser um incômodo para ele. Então agora, sem os efeitos do veneno, eles continuam lutando contra o Muzan, até que o Sanemi grita para alertar o Obanai de que um dos tentáculos do Muzan está indo direto na sua direção. O Tomioka ainda tenta salvar o Obanai do ataque do Muzan, mas aí já era tarde demais. Mas mesmo assim, o Obanai de alguma forma foi parar no ar, evitando o ataque.
Então o Muzan chicoteia um dos seus tentáculos de novo no Obanai, mas de alguma forma ele se esquiva de novo. E para aumentar ainda mais a confusão do Muzan, o seu braço que atacou o Obanai é cortado sem que ele veja o que cortou. O Muzan então começa a analisar quem fez o corte. Não era o mangual do Gyomei ou seu machado, e também não era a lâmina do Sanemi, já que a sua lâmina não faz cortes rígidos, e provavelmente não era do Tomioka, já que ele estava muito longe. E enquanto ele estava analisando, o mesmo corte acontece de novo, com o Muzan agora percebendo que apenas uma lâmina lascada poderia daquele jeito. E o Muzan de repente percebe que tem mais alguém ali, percebendo que eles estão invisíveis por causa da arte de sangue do Yushiro. O Muzan chicoteia o que parece ser nada, mas ele acerta o Zenitsu, o Inosuke e a Kanao que estavam invisíveis. Então agora os três junto com os Hashiras continuam lutando. Brabo, caralho! E um Corvo Kazugaya avisa a todos que ainda faltam 1 hora e 3 minutos pro amanhecer. Enquanto a luta continua, o Yushiro injeta no Tanjiro o antídoto pro veneno do Muzan. E de repente, o pulso do Tanjiro volta, e ele recupera a consciência. Ai, que aflição, velho! E agora voltando ao campo de batalha, de repente o Muzan começa a agitar os seus tentáculos ainda mais ferozes do que antes, acertando todo mundo. O Gyomei bateu em um prédio e a sua perna esquerda foi completamente esmagada por um escombro. O Sanemi foi lançado quase no topo de um prédio próximo. O Tomioka caiu com o braço direito cortado. O Obanai e o Zenitsu foram jogados em outro prédio e o Inosuke caiu no chão com uma das suas espadas de Nichirin quebradas. Depois que todos os Hashiras, o Inosuke e o Zenitsu foram derrubados pelo Muzan, a Kanao continua sendo a única lutadora em campo, apesar de estar de joelhos, encharcada de sangue e com a sua espada quebrada. Então o Muzan começa a caminhar na sua direção. Ela tenta se levantar, mas não consegue. Cara dele, mano. Quando o Muzan se prepara para atacar ela, o Tanjiro aparece, corta o braço do Muzan e resgata a Kanao, levando ela para um lugar mais seguro. Então o Tanjiro volta e começa a conversar com o Muzan. O Muzan, aborrecido com a aparência do Tanjiro, pergunta para ele quem é o Oni agora, enquanto o Tanjiro, enfurecido, pula e ataca o Muzan com a respiração do sol. Enquanto o Tanjiro está lutando contra o Muzan, ele percebe que está muito cansado e sentindo muita dor. E mesmo que ele tenha levado alguns golpes do Muzan, os outros ataques dele estão sendo todos esquivados. Isso confunde muito o Muzan, porque os movimentos do Tanjiro são totalmente sem brilho e não estão nem perto do seu pico por causa do veneno. E a precisão das técnicas do Tanjiro só continua a enfraquecer, deixando ele cada vez mais exausto. E o Muzan não entende como ele não consegue matar um caçador que já está totalmente sobrecarregado de cansaço. Então o Muzan de repente percebe que ele é o único que está lento, já que essa luta cara a cara certamente não teria durado tanto por causa do seu veneno do Eita! E ele percebe que envelheceu mais de 9.000 anos por causa da droga da Tamayo. Então o Tanjiro continua atacando o Muzan com a respiração do sol. O Tanjiro percebe que, para melhorar a eficácia das suas técnicas, ele tem que mirar em cada um dos órgãos vitais do Muzan. E dizendo isso, ele tenta entrar no mundo transparente para localizar os seus órgãos vitais, mas ele não consegue porque ele não tem oxigênio suficiente. Ele tenta então usar o seu olfato para localizar os órgãos, mas logo ele perde o equilíbrio e fica aberto para um ataque do Muzan. Mas na hora que o Muzan ia acertar o Tanjiro, alguém salva ele da sua mente. O Tanjiro se lembra de um cheiro familiar e recupera os sentidos, e percebe que quem salvou a sua vida era o Obanai. Então feliz ele grita o seu nome, mas essa felicidade logo se transforma em pavor, quando ele vê o rosto marcado do Obanai. Então ele volta pra batalha e começa a lutar contra o Muzan junto com o Zenitsu e com o Inosuke. E com um ataque da respiração do sol, o Tanjiro acerta o Muzan e empurra ele contra a parede de um prédio. Como o Tanjiro não consegue mais atacar, ele tenta segurar o Muzan o máximo possível até o amanhecer. O Muzan tenta cortar o Tanjiro com os seus tentáculos, mas o seu braço esquerdo é agarrado pela Mitsuri, que chorando se sacrifica para cortar o braço dele. E o Sanemi também aparece e corta o outro braço do Muzan. Com isso acontecendo, o torso do Muzan se abrem, criando enormes mandíbulas e dentes, enquanto ele tenta morder o Tanjiro. No momento em que ele foi morder o Tanjiro, o Obanai entra na frente e salva ele. Mas mesmo assim, o Tanjiro ainda não solta porque o sol já está quase nascendo.
E quando amanhece, no momento em que o Muzan vê o sol, o horror percorre todo o seu corpo, e ele libera sua técnica Grito de Onda de Choque, derrubando todo mundo, exceto o Tanjiro, que tem o seu braço esquerdo arrancado, mas ainda assim continua segurando. O Muzan então percebe que para ele não morrer pro sol, ele tem que se proteger com uma massa de carne. Ao fazer isso, o seu corpo se expande em todas as direções. Que bagulho estranho da porra! Ele se transforma em uma criança gigante demoníaca. O bebê gigante absorve o Tanjiro no seu corpo e rasteja pelo prédio para tentar chegar nas sombras. É muito estranho, velho. E todos tentam ao máximo impedir o bebê gigante de entrar nas sombras, como jogar estantes de livros e bater nele com os carros. E todos os Hashiras começam a atacar ele. Apesar de todos os seus ataques combinados no Muzan, isso não impede a criança gigante de se enterrar no chão. Mas o Tanjiro ainda continua segurando a sua espada o mais forte que pode, fazendo com que o bebê vomitasse muito sangue da sua boca, impedindo ele de cavar mais fundo. Então, sendo incapaz de escapar do sol de qualquer maneira, a criança demoníaca geme e berra, enquanto continua a se desintegrar. Assim, o próprio Muzan Kibutsuji está finalmente morto e derrotado para sempre. Mas se você pensa que acabou aqui, no final ele transforma o Tanjiro em um Oni pra lutar no seu lugar. E se você quiser ver como essa batalha continua com o Tanjiro Oni, o vídeo vai estar passando na tela. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like porque isso... Ele cortou o final! Se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Assista os vídeos que estão passando na tela que você vai se surpreender. Muito obrigado por assistir e fui! Gente, esse vídeo teve bastante spoiler aí, porque praticamente contou toda a batalha final. Eu pensei que ele só ia mostrar o finalzinho, que é realmente a batalha entre o Tanjiro e o Muzan, mas não, ele pegou lá do início de quando o Muzan invade lá a base lá dos Hashiras e ele conversa com aquele que é o tipo o sensei de todo mundo lá, que ele tem aquela doença que afeta os olhos. Ele pegou desde lá até o último momento. Lembrando, gente, teve muita coisa que o Player Solo, olha, que o Jovem Otaku ele cortou, porque, mano, tem muita batalha. Então, tipo assim, eu percebi que ele cortou bastante coisa, porque senão o vídeo ia ficar extremamente longo. Mas tem muita batalha entre o Muzan e os Hashiras. Ele não mostrou, eu acho, porque às vezes é bem explícito a violência nos mangás, né? E eu não sei se ele não mostrou por isso, mas teve vários Hashiras que morreram. Resumidamente, só sobra o Sanemi e o Togaya. Nossa, eu sempre esqueço o nome dele, o Hashira da Água. O Hashira da Água e o Sanemi, só os dois que sobram, o resto morrem todos. Então, mano, eu acho bem da hora toda essa batalha contra o Muzan, que, tipo, mano, todo mundo tá lutando contra ele, literalmente todo mundo. Eu só acho meio bizarro aquela transformação dele ali em bebê. Na verdade, é tipo como se ele fizesse uma capa de gordura para ele se proteger do sol. Só que aí ele consegue transformar o Tanjiro em Oni, e ele meio que assume o corpo do Tanjiro. Mas o nosso querido Jovem Otaku deixou essa parte fora do vídeo. Então se você quer que eu traga essa parte pro canal, comenta aí, porque é o finalzinho da história mesmo, depois dali já acaba. Teve muita gente que não curtiu esse final, eu particularmente gostei, eu achei que ficou da hora, assim. E depois tem não vou falar porque é spoiler, né, mas quem sabe mais pra frente eu falo um pouquinho sobre o melhor Demon Slayer, sobre o final de Demon Slayer. Eu particularmente curto muito essa obra, eu acho bem da hora. Eu sei que tem gente que fala que é superestimada, e só a animação que é da hora, a história é fraca, o Tanjiro não é um bom protagonista. Eu acho, mano, uma obra excelente, né? Obviamente não é a melhor de todos os tempos, mas eu acho sim uma obra excelente, muito bem feita. E que, tipo, querendo ou não, ela ao junto de na minha opinião, Demon Slayer junto de Shingeki no Kyojin e junto de Jujutsu Kaisen, trouxe um novo respiro pros animes aí. Teve muita gente conhecendo animes através dessas novas obras, e eu acho que a gente tem que sempre estar vangloriando essas obras, porque elas são muito importantes para o nosso cenário. Beleza, senhores? Então é isso, lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Jovem Otaku. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.